bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2021, segunda aplicação, Enem PPL. Questão de número 119 do caderno azul. E se você não viu a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho, sozinha. Bom, a questão fala de duas balanças e vai fazer aí algumas medições em duas situações diferentes. Na primeira situação, de acordo com o texto, ele vai medir na superfície da Lua. E a gente sabe que na Lua a gravidade é menor do que na Terra. Enquanto na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua, de acordo com o texto, é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, será que essa balança vai medir o mesmo valor que mediria aqui na Terra, desse objeto? E na situação número 2, ele vai medir este corpo, só que agora dentro de um elevador que sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, será que as balanças também vão medir o mesmo valor que mediriam aqui na Terra em repouso? Para entender isso, a gente tem que olhar para as balanças e saber como que realmente elas funcionam, como que elas estão realmente medindo a massa do corpo. E aqui já vai uma dica. É impossível você medir a massa de um corpo de uma forma diretamente, ou seja, não tem como algum equipamento, algum material, ele contar cada partícula que você tem, cada átomo que você possui no seu corpo e depois somar a massa de todas essas partículas. É algo simplesmente surreal, concorda? Então a gente vai medir a massa a partir de uma outra coisa, a partir de uma outra forma, geralmente através da força-peso. Cuidado, força-peso é uma coisa e massa é outra. Claro que o peso depende da massa. Então, medindo o peso, a gente consegue dizer qual que é a massa do corpo. E, na verdade, nem sempre ele vai estar medindo o peso, que é o que a gente vai ver aqui agora. Na primeira balança, olha só como é que ela funciona. A balança que a questão chama de balança A. Dá uma olhadinha aqui. Para essa balança conseguir dizer a massa de um corpo, a gente tem que basicamente equilibrar a massa dos dois lados, nos dois pratos da balança. Isso aqui é uma balança de braços iguais e tem a ver com a rotação que o corpo colocado vai produzir na balança. Para que ela não rotacione, para que a soma dos torques seja nulo, eu preciso colocar a mesma força dos dois lados. Então funciona assim, eu coloquei esse objeto de 5 kg. Na hora que eu colocar isso, automaticamente a balança vai rotacionar nesse sentido aqui, que seria o sentido anti-horário, certo? Então eu vou colocando alguns pezinhos no prato da direita até que ela não rotacione mais, até que ela permaneça em equilíbrio. Então olha só. Suponha então que eu coloque 5 bloquinhos de 1 kg cada no lado direito. Nessa situação, a gente vai ter um peso aqui do lado esquerdo, vou chamar isso de P1, e um peso do lado direito, que eu vou chamar de P2. E se a balança ficou em equilíbrio, é porque esses dois pesos são iguais, e eu vou escrever isso aqui embaixo. P1 é igual a P2. Logo, sabendo que o cálculo do peso é a massa vezes a gravidade, a gente vai ter a gravidade atuando tanto no objeto da esquerda quanto no objeto da direita. Ou seja, eu posso cortar aqui, eu posso cancelar essa gravidade e chegar na resposta de que a massa de um lado é igual à massa do outro lado. Ou seja, se eu coloco 5 kg de um lado, para equilibrar, tem que ter 5 kg do outro também. E aí, sabendo sempre quanto que tem de um lado, você automaticamente sabe quanto que tem do outro lado. Perceba que isso não tem relação nenhuma com a gravidade, porque durante o cálculo, a gravidade ela vai embora. A gravidade atua dos dois lados com a mesma intensidade. Ou seja, se eu levar essa balança para a superfície da Lua, não vai mudar nada. Para que eu continue com ela em equilíbrio, eu vou ter que continuar colocando 5 kg do lado direito, mesmo que os dois pesos tenham valores diferentes. Não serão 50 newtons de peso, mas não importa, eles continuam tendo que ter a mesma massa. Logo, na situação 1, eu tenho que a balança A vai continuar medindo 5 kg. Já dá para eliminar aqui algumas alternativas. Letra C não pode, porque ele coloca aqui, ó, que vai medir menos que 5, e a letra E também não pode, porque ele diz que vai medir
menos que 5. E essa balança também já dá para perceber que na segunda situação continua medindo a mesma coisa, porque dentro de um elevador que sobe acelerado ou que desce acelerado, a gente diz que vai ter uma gravidade aparente, a gravidade vai ser um pouquinho diferente do que se estivesse em repouso na Terra. Mas, de novo, isso não vai afetar na medição. Para manter essa balança em equilíbrio, as massas têm que ser sempre iguais. Então, você continua colocando 5 kg e a gente já consegue eliminar a letra D também. E coloca que no elevador vai medir menos que 5 kg. Aqui também está errado, mas a letra E nós já tínhamos eliminado anteriormente. Bom, vamos entender agora como que funciona a segunda balança, a balança B. Dá uma olhadinha. Essa balança, diferente da balança A, ela não funciona por comparação. Você não vai colocar ali outro corpo para poder dizer que a massa é a mesma. Você simplesmente coloca o objeto sobre a balança e ele vai dizer qual que é a massa daquele corpo. Mas como é que funciona de verdade? Ao colocar o objeto sobre a balança, ele vai ter, obviamente, o peso dele aqui para baixo. E ao ficar paradinho sobre a superfície, ao ficar em repouso sobre a balança, ele está recebendo da balança uma força normal que tem a mesma intensidade que sua força-peso. E lembra da terceira lei de Newton, ação e reação? Se ele recebe da balança uma força que é igual ao seu peso, então ele aplica sobre a balança uma força que também é igual ao seu peso. E é dessa forma que a balança vai descobrir o peso do objeto. Não é calculando o seu peso de fato, mas sim calculando a força normal, a força de contato. É aqui que está o grande segredo desse tipo de balança. Então, eu vou escrever que a normal se equilibra com o peso, logo, a normal é igual à massa do corpo vezes a gravidade. Isso, claro, pensando que o objeto está em repouso. Agora nós temos um pequeno problema. Por quê? Porque se ele está medindo a normal e a normal é igual ao peso, então essa força vai depender não só da massa do objeto, mas também da gravidade. Ou seja, ao levar este corpo para a Lua, o seu peso será reduzido. E se o seu peso é reduzido, a força normal também ficará reduzida. E aí a balança vai acabar achando que o peso reduziu, que a massa do corpo foi reduzida. Então perceba, é um erro de calibração. Ao levar o objeto para a Lua, ele continua tendo 5 kg, mas a balança vai calcular como se fosse algo menor. E aí a gente já consegue dizer, aqui das alternativas, que o gabarito tem que ser a letra A. Pois é a única que coloca, na situação 1, que é a superfície da Lua, a balança B medindo uma massa menor do que a massa real de 5 kg. Porém, além dessa situação, temos também que na situação 2, esta balança vai medir um valor maior do que 5. Bom, esse aqui já tem que ser o gabarito, a gente já sabe disso, mas será que faz sentido mesmo? Será que isso aqui está realmente correto? Por que na situação 2, essa segunda balança acaba medindo um valor maior? Acompanhe. A diferença, quando o objeto está no elevador e ele está acelerando para cima, é que não está mais em repouso. A situação não é mais uma situação de equilíbrio. Pensa comigo, se o elevador acelera, então o objeto que está dentro dele também está acelerando, possui exatamente a mesma aceleração que o elevador. Neste caso, para ele conseguir acelerar para cima, a força normal não possui a mesma intensidade que o peso. Aqui está o peso para baixo, com o mesmo valor de sempre, porém, a força normal acaba sendo maior do que o peso, para que haja uma força resultante para cima e esse corpo consiga, de fato, acelerar para cima a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a grande sacada, o grande segredo é que a normal se torna maior do que o peso. Se a gente fosse usar a segunda lei de Newton, seria algo mais ou menos assim, ó. Você colocaria que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, logo, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, logo, a força normal
é igual a massa vezes gravidade, que é o peso, né? Mais massa vezes aceleração, que é a força resultante. Isso, certamente, é maior do que o peso. E é por isso que, quando o elevador acelera para cima, você tem uma sensação temporária de que ficou mais pesado. É só uma sensação, porque a força normal, que é a força de contato, vai aumentar por esse curto intervalo de tempo. E a balança acaba também registrando um valor maior por esse curto intervalo de tempo. Então tá aí. Por isso que o gabarito é a letra A. A balança B acaba medindo errado, pois ela está medindo sempre a força normal. Gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta sua dúvida, compartilha, me siga nas redes sociais para mais conteúdo de física e se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.